Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta terça-feira, dia 6 de março. Ibovespa terminou o pregão com queda de 2,76%, fechando o dia abaixo da média móvel de 13 períodos, perdendo ali o suporte dos topos anteriores. Cheguei a comentar no radar do mercado que se tivesse operando aí, fosse possível operar o Ibovespa ou comprando até a BOVA11 atrelada ao Ibovespa, teria gerado stop do rompimento dessa resistência. Então é um dia forte aí de reversão, que volta para um suporte ali anterior 65.067 pontos, primeiro desafio que ele parou aqui em 65.114 e depois tem 63.879. Para uma correção maior, já que perdeu a mínima da semana anterior, o mais interessante seria ver o Ibov na faixa de 63 mil pontos, para termos aí mais e mais operações sendo reveladas numa possível retomada no movimento novo de alta do Ibovespa. Tivemos aqui, depois desse pregão de forte queda, Ibov perdeu essa mínima do fundo anterior em termos de fechamento. A LAD do Ibov não fez isso ainda. Então, por enquanto, a LAD continuou com aspecto ainda favorável a favor dessa tendência de alta do Ibovespa, que pode abrindo ainda a chance de retomada de um novo movimento aí de voltar a gerar um fundo depois desse movimento mais forte de correção, ainda com a perspectiva aí de curto a médio prazo na faixa dos 69, 70 mil pontos. Clímax do Ibovespa ficou depois desse forte pregão de queda ali na faixa dos 50 a 70%. Normalmente essa região aqui é pouco visitada quando temos o índice em tendência de alta. Então é um ponto interessante. Se o Ibovespa abrir o pregão caindo, tende a trazer algumas oportunidades de entrada numa recuperação no decorrer do dia. Ou mesmo se já abrir subindo, algumas oportunidades tendem a aparecer. Inclusive na videoanálise de destaques mencionarei ações aí para ficar de olho no próximo pregão. Olhando agora para Petrobras, PETR4. Petro 4 fechou com queda de 3,42%, entrou na região que não gosto de operar, entre as duas médias. Já tinha um gráfico que eu não estava fazendo compra no papel, não gostava muito do cenário gráfico aqui, do gráfico diário. Aqui no gráfico semanal ficou bem em cima da resistência dos R$ 25,89 depois da semana anterior. Então essa ação, depois dessa queda, está em cima de um suporte ali da média do semanal 23,54 e depois tem um topo anterior 23,25 e depois 22,71. Para mim são os principais suportes da Petrobras neste momento. Essa ação reverteria a expectativa dela de alta, de romper esses 25,89 totalmente aí, se fechar uma semana abaixo dos 22,71, proporcionando assim algo muito parecido com um pivô de baixa no semanal. Então não é um ativo que eu vejo muito para a ponta compradora de curto prazo, nem de curtíssimo prazo nesse momento. Então aguardaria uma melhora do cenário dessa ação, um retorno pelo menos para cima da média móvel exponencial de 13 períodos, para traçar alguma estratégia de entrada. Vale 5 piorou a situação, porque a ação gerou aqui um pivô de baixa no gráfico diário, após cair 4,45% e parar em cima do suporte dos R$40, número redondo. Então essa queda da Vale rompeu com um gap de baixa, um suporte, proporcionando esse pivô com volume acima da média, algo realmente muito negativo. E se essa ação fechar a semana abaixo dos 40,70, perdendo na próxima semana a mínima desta, amplia a chance de queda para um suporte bem importante que ela tem aqui no semanal na faixa dos 37,50 e permanecendo esse ativo dentro de uma congestão bem grande aqui de médio prazo, que ela tem com resistência lá na faixa dos 43,85. Também era outro ativo que a gente não vinha comentando compra nela, porque para mim não se encaixava com nenhuma entrada, o cenário gráfico dessa ação era um pouco mais amarrado, então não via uma oportunidade tão clara de compra na Vale 5. E nesse momento não vejo também essa ação tão interessante para curto prazo, nem também para curtíssimo prazo. Abriria até possibilidade de pensar em fazer algum day trade aqui nessa ação em busca dessa média móvel de 13 períodos, mas é uma operação bem mais arriscada após um primeiro dia de queda mais forte. Próximo suporte dessa ação, 39,30, depois tem 38,95 e mais abaixo a mínima desse fundo, R$ 38,48. E as resistências depois desse pregão,
Começo na máxima desse dia, R$ 41,20, R$ 41,38 e o gap de baixa em R$ 41,80. Por último, o fluxo do capital estrangeiro, entrada de R$ 142 milhões, deixando o março aí um pouco mais positivo, o ano também. Apoiando essas últimas entradas, deu um pequeno apoio nessa subida, mas se a gente observar, ainda podemos verificar aqui que esse foi o topo de toda essa entrada, houve uma correção, e Bovespa também fez um topo na mesma região, só que Bovespa rompeu a máxima desse topo. O fluxo não fez isso, não rompeu a máxima aqui desse topo. Portanto, já tinha comentado que era uma divergência, esse rompimento do Ibovespa tinha uma divergência aí de baixo, que por enquanto está sendo confirmado aí por esta queda aí desses dois últimos pregões de queda do Ibovespa. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.